Shalom, meu irmão e minha irmã, bem-vindo a mais uma aula sobre os evangelhos. Hoje nós vamos falar sobre o massacre dos inocentes, né? Assim como é chamada aquela perseguição que Herodes fez a Jesus, né? Procurando Jesus para matá-lo. E essa passagem se encontra em Mateus 2, do versículo 13 ao versículo 23, e em Lucas 2, 40. Apenas um complemento de Lucas, né? E o texto diz o seguinte: Depois que partiram, um mensageiro do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e se recusa a ser consolada porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe, e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. Mas, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver na cidade de Nazaré. Cumpriu-se assim o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Bendito seja Deus pela sua palavra. Bem, aqui é uma continuação daquilo que a gente estava lendo na semana passada, né? Que os magos foram a Israel procurar Jesus. Não sabiam que era o Jesus, né? Mas foram procurar o rei dos judeus que tinha nascido. E não sabendo exatamente aonde ir, eles foram a Jerusalém e foram para a corte de Herodes, né? Herodes era o rei de Israel, né? Não era bem assim, né? Ele não era bem um rei de Israel todo, ele era um pau-mandado de Roma, né? Mas, de qualquer maneira, ele estava ali em Jerusalém e foram até ele para poder tomar essa informação. Aí a gente sabe, né, pela história que a gente já leu, que eles então foram avisados que eles não deveriam retornar a Herodes para dizer onde o menino estava, porque, enfim, Deus disse a eles que não deveria fazer isso, então eles não foram. Então aqui o texto agora já vai mostrar o que aconteceu depois, né? Depois que os magos partiram, um anjo foi até José novamente em sonho e avisou ele: olha, José, cai fora, estão querendo matar o menino, né? Inclusive, tenha consciência aqui que José e Maria não tinham nenhuma consciência, não tinham nenhuma ideia de que isso podia acontecer, né? Porque para eles podiam até talvez ter aquela ideia de que o filho era o Messias, né? Mas pensar que alguém ia procurar o menino para matá-lo, né? Provavelmente eles não esperavam por essa, né? Então o anjo vai e novamente em sonho, assim como já tinha feito antes, né? Fala para o modo, vamos dizer assim, o meio comum de falar, né? Com José. Então Deus em sonho revela que ele devia ir para o Egito. Aí surge até uma pergunta: por que para o Egito, né? Por que ele não mandou de repente ele ir para, enfim, lá para cima, para os lados da Galileia, ou então ir para o lado além do Jordão, né? A gente não tem muita informação hoje, ou pelo menos a gente não tem informações que a gente compreenda como importantes, né, para decidir isso. O fato é que o Egito, historicamente, sempre foi um lugar de refúgio para os judeus, e é uma coisa até estranha, né? É engraçado isso, porque eles saíram do Egito lá com Moisés, e os egípcios tinham feito coisas terríveis com os israelitas, né? Mas aconteceu mais de uma vez ao longo da história de o reino de Israel, seja ele completo ou dividido, fazer algum tipo de conexão com o Egito, né? Então, só para citar um exemplo, quando a Babilônia invade o reino de Judá,
e eles fogem, inclusive naquela situação de Jeremias dizendo, não fujam, fiquem aqui, Deus está mandando ficar. Aí o povo foge, eles vão para onde? Vão para o Egito, né? E aí acaba que até Deus manda uma mensagem por meio de Jeremias dizendo, olha, vocês estão confiando que o Egito vai livrar vocês? Pois Nabucodonosor está indo para o Egito também. Então, meio que dizendo, ele vai no encalço de vocês, né? Então, assim, até pela proximidade, porque se você for olhar o mapa, você vai perceber que para descer ali da região da Judéia, para ir para algum lugar, realmente é mais fácil você descer, enfrentar aquele pedacinho de deserto ali e chegar no Egito do que você ir para outro lugar, né? E talvez a gente possa pensar em outras opções aqui, que aí eu não tenho essa informação, honestamente eu não tenho, mas de repente se eles fossem para regiões ali ao redor de Israel, talvez Herodes pudesse alcançar, né? Por ter relações com aqueles povos, inclusive o próprio Herodes era edomita, então eles não iam para Edom, para a região de Edom, por exemplo. Se eles tivessem que ir lá para cima, para além da Galileia, ia ser muito longa a viagem, eles iam ter que atravessar a parte toda dentro de Israel, né? Então o Egito acaba sendo um local lógico para fugir. E nesse tempo aqui não existia mais, né, os problemas que Israel tinha com o Egito não existiam mais. Na verdade, existia uma comunidade judaica muito forte no Egito e talvez essa possa ser também um bom motivo para que Deus tenha mandado a família de Jesus para esse lugar, né? Porque ali em Alexandria, no Egito, embora não diga aqui para onde eles foram exatamente, só disse que foi para o Egito, né? Mas em Alexandria e em algumas cidades ali ao redor de Alexandria, existia uma comunidade judaica muito grande, muito forte. Então, né, existe, assim, a gente percebe que existe uma lógica, não é uma coisa sem sentido mandar ir para o Egito, né? E aí o anjo fala, olha, fica lá até que Herodes morra, né? Porque Herodes vai tentar matar o menino. Então ele foi e foram para o Egito. E o texto diz que eles ficaram lá até a morte de Herodes. Aí entra aqui um outro ponto interessante dessa história para a gente analisar, que é a questão de quando Herodes morreu. Porque geralmente se toma, né, os historiadores eles se baseiam o nascimento de Jesus a partir da morte de Herodes. Então, se a gente puder determinar a morte de Herodes, a gente tem mais ou menos o tempo que Jesus teria nascido, né? Porque lembre-se que aqui o texto inclusive diz isso, né? Herodes ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. É bem chato que Mateus não relate a conversa toda de Herodes com os magos, porque eu tenho para mim, né, e alguns estudiosos da Bíblia também pensam assim, que Herodes, os magos não disseram, tem 2 anos que a gente viu a estrela, então ele matou os meninos de 2 anos para baixo. Não, eles devem ter dado uma data, né, um período, né, entre 1 ano e 2 anos. Então eu chuto que eles devem ter dito, tem mais ou menos 1 ano e meio, né, ou tem mais ou menos 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, por aí. Pouco mais de 1 ano. E aí Herodes, para não correr o risco de não conseguir matar Jesus, porque ele não sabia onde estava, né? Por isso ele promoveu esse massacre, mandou matar todos, já que eu não sei onde é que ele está, mata todo mundo, mata todos. E aí ele exagera, né, no tempo. Então, se de repente eles podem até ter dito, tem mais ou menos 1 ano. Se tem mais ou menos 1 ano, então é melhor matar logo os meninos até 2 anos para não correr o risco de a gente não pegar a criança no tempo errado. E também tem outro detalhe, né, que às vezes passa também, é uma coisa lógica, mas passa despercebido. A gente não costuma contar nosso tempo, eu tenho, sei lá, 20 anos e 3 meses, eu tenho 43 anos e 8 meses. Ninguém faz isso, né? Então a gente conta o ano todo. Então, entre o dia que eu fiz meu aniversário de 40 anos até o ano que eu fiz 41, eu dizia que eu tinha 40, né? Então a gente não quebra idade. Então, esse detalhe também é importante, porque eles provavelmente deram um prazo que quando Herodes pensou, falou assim, rapaz, o menino já tem mais de 1 ano, mas para não correr o risco de eu não englobar, né, todas as crianças, que eu não vou sair perguntando, tem 1 ano e quantos meses? Então mata logo de 2 anos para baixo, né? E isso fica mais claro ainda quando a gente vê aqui que
ele não apenas manda matar os meninos de 2 anos para baixo, mas também em Belém e nas proximidades. Então, assim, para evitar qualquer erro, então ele exagerou, né? Ele extrapolou a informação que ele tinha recebido e aí matou de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades de Belém, não apenas em Belém, né? Então, isso nos dá aí um tempo, né, de no máximo, Jesus ter nascido no máximo, que com certeza foi antes disso, mas no máximo 2 anos antes da morte de Herodes, tá? E aí tem um detalhe também, né, que eles se deslocaram, Herodes morreu, eles tiveram que voltar. Então, assim, é um cálculo que é impreciso aqui, mas é só uma aproximação que a gente está fazendo, né? Então, a gente pegando aí mais ou menos um tempo de 2 anos antes da morte de Herodes para o nascimento de Jesus, já dá para a gente ter uma estimativa interessante. Agora vem a pergunta de $1 milhão, né? Quando foi que Herodes morreu? Bom, tradicionalmente, acho que a palavra correta nem é tradicionalmente, né? Historicamente, né? Os estudiosos, os historiadores, eles acreditam que Herodes morreu em abril do ano 4. Qual é a base, qual é a principal fonte histórica que informa isso? É Flávio Josefo. Flávio Josefo informa que houve um eclipse um pouco antes da morte de Herodes. E aí toma-se essa informação para poder, então, pensar, bom, vamos ver quando é que teve um eclipse, né? Em que ano teve um eclipse ali naquela época, para a gente determinar a morte de Herodes. Aí, claro, tem outras fontes também, quem era o imperador, o que estava acontecendo na época. Flávio José, inclusive, detalha muita coisa desses acontecimentos, acho que eu já comentei isso aqui anteriormente, né? Que, inclusive, nessa época aí da morte de Herodes, um pouco antes, tinha acontecido os problemas dele com judeus, com fariseus, né? Dele mandar matar fariseus, de ter havido aquela tal do voto, né, de lealdade que o imperador exigiu de todo mundo romano, e aí alguns judeus, né, no caso fariseus, eles se recusaram a fazer isso e acabou que criou problema com Herodes e tal. Então, esses fatos aí estão documentados por Josefo e a grande maioria deles já foi identificada como fatos reais, né, fatos verdadeiros que aconteceram e mais ou menos a época que eles aconteceram. Então, baseado nessa ideia de que Herodes teria morrido próximo a um eclipse, então olharam lá e falaram, bom, então teve um eclipse aqui no ano 4, é a data mais possível, mais provável, né? Então, baseado nisso, Jesus teria que ter nascido o quê? Se Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo, tá? No ano 4 antes de Cristo, então Jesus tinha que ter nascido mais ou menos no ano 6 antes de Cristo. Eu particularmente acho que é uma data muito tardia, porque a gente até já comentou também isso anteriormente. Se a gente pega então esse período de tempo aí, a gente percebe que Jesus teria morrido mais ou menos no ano 27, né? Ele teria nascido no ano 6, ele teria mais ou menos 33 anos quando morreu, então seria o ano 27. Só que essa morte de Jesus no ano 27 não bate. Ela não bate com as informações que a gente tem, tanto históricas quanto as informações dos evangelhos, né? E que, inclusive, a gente vai ver que o ministério de Jesus vai começar no ano 29. Então, é uma data muito tardia e aí isso aqui causa um problema que muitos veem como insolúvel. Mas existe uma teoria interessante, que eu particularmente gosto muito dela, que fala o seguinte: esse eclipse que houve no ano 4 não foi o único, né? Houve outros eclipses naquela época ali, e especificamente houve um eclipse no começo do século I a.C. E aí, existe um grupo de pessoas, que inclusive não é a maioria, mas um grupo de pessoas que teoriza que Herodes teria morrido justamente nessa época. Dão inclusive o tempo. Herodes teria morrido em janeiro do ano 1 a.C. E aí eu não vou entrar em detalhes em relação a isso aqui, mas eu posso botar aqui nos comentários a indicação de um texto em inglês, mas quem puder ler é interessante, muito interessante, como o cara detalha essa questão da morte de Herodes, pegando inclusive as provas de Flávio Josefo, né? Tentando seguir a risca o que Flávio Josefo está dizendo ali. Então, ele chega à conclusão de que existe uma forte possibilidade de Herodes ter morrido no ano 1 antes de Cristo. E é interessante porque, lembre-se que na aula passada, a gente falou sobre aquela teoria de que o que os magos viram foi de fato uma conjunção
astronômica, né? Uma conjunção de astros no céu, e que isso teria acontecido mais ou menos ali no ano 3 a.C. Também comentamos anteriormente que aquele recenseamento que obrigou José e Maria a saírem de Nazaré e irem para Belém não foi um recenseamento fiscal nem militar. Teria sido o voto de lealdade exigido por César a todos os habitantes do mundo romano, né? E isso também teria acontecido mais ou menos no ano 3 a.C. Então, se a gente pega essa teoria de que Herodes teria morrido no ano 1 a.C. e retrocede 2 anos, olha aí, a gente vai chegar mais ou menos no ano 3 também, né? A gente vai chegar no ano 3 a.C. Então a gente percebe que essas 3 teses aí, elas praticamente são a única, né? Que se encaixam para poder dizer para a gente que Jesus teria morrido mais ou menos no ano 3, Jesus teria nascido no ano 3 antes de Cristo. E aí a gente vê que as coisas batem melhor com as datas do ministério de Jesus, né? Porque aí quando Jesus começar seu ministério lá no ano 27, entre o ano 27 e o ano 29, a gente vai ver que a morte dele vai bater com aquela época até mais tradicional, né? Do ano 30, entre o ano 30 e 33. Mas isso a gente vai ver mais pra frente, tá? Eu quero que você guarde na mente essa questão aqui. Jesus provavelmente, é uma teoria, mas eu vou te dizer que é a que eu acho que é mais plausível, né? Jesus teria nascido no ano 3 a.C. Então, nosso calendário, inclusive, está errado, né? Nosso calendário conta que a gente está em 2020 depois de Cristo, né? Mas, na verdade, a gente deveria estar, então, em 2023, né? Depois de Cristo. Enfim. Assim que acontece essa situação, eles fogem para o Egito e aí agora a gente vem para o lado de Herodes. Não, antes disso, o texto diz que essa ida da família de Jesus para o Egito cumpre uma profecia de Oséias que diz: do Egito chamei o meu filho. E ele cita aqui Oséias capítulo 11, versículo 1, né? Que fala: do Egito chamei o meu filho. É claro que se você for lá ler essa passagem de Oséias, você percebe que ele não está se referindo a uma pessoa, ele não está se referindo ao Messias. Não é claramente uma profecia messiânica. É uma profecia para Israel, né? Inclusive porque nessa passagem de Oséias 11, o que ele está dizendo, ele está meio que contando a história, né? Ele está dizendo: olha, do Egito chamei meu filho, eu fiz isso e aquilo e meu filho me abandonou, né? Alguma coisa assim. Então a gente percebe que de fato não existe uma conexão primária entre uma coisa e outra. Mas uma coisa que algumas pessoas não compreendem do Novo Testamento é que o Novo Testamento é uma literatura, são conteúdos produzidos por judeus. O Novo Testamento não é uma literatura cristã. O Novo Testamento é uma literatura judaica. Como assim? Como é que o Novo Testamento é uma literatura judaica? Eu digo no sentido de que as pessoas que escreveram o Novo Testamento, elas eram judias. Elas tinham uma origem judaica. Paulo, Pedro, Mateus, João, enfim, todos os escritores, o próprio Lucas, né, que a gente não tem muita certeza se ele era gentil ou judeu de nascimento, mas ele era judeu praticante, ele conhecia tudo, ele sabia tudo das leis, ele sabia tudo das práticas. Então, até se ele não fosse judeu, se ele fosse puramente gentil, ele seria um gentil temente a Deus, ele seria um gentil conhecedor, né, dos costumes e tudo mais. Então, a mentalidade de quem escreveu o Novo Testamento é judaica. A linguagem, o pensamento, né, o background cultural de quem escreveu é judaico. Então a gente percebe, inclusive, eu vou até falar sobre isso daqui a pouco também, sobre a forma como Mateus faz a construção das suas provas, né, bíblicas, e essa é uma delas. Mateus está usando uma hermenêutica, uma regra hermenêutica judaica para fazer essa aplicação aqui. Coisa que é muito comum, inclusive, no próprio Talmud judeu. Né? Os rabinos que escreveram, ou melhor, que falaram as coisas que estão escritas lá no Talmud, eles usam muito esse tipo de técnica. Essa técnica é chamada de remez, ou remez, em hebraico. E ela significa dica. Então os rabinos diziam assim: toda passagem bíblica ela tem uma dica para uma outra coisa. Se você pega duas passagens e você encontra paralelo entre elas, pode ser que uma passagem seja a dica de outra.
né? Então, Mateus está fazendo aqui é uma coisa extremamente judaica. Ele está pegando essa passagem de Oséias, que ele sabe, porque ele não é ignorante, ele sabe que essa passagem se refere a Israel. Mas ele está dizendo aqui o seguinte, olha que bênção, olha que coisa maravilhosa. Deus lá no passado, quando falou isso aqui por meio de Oséias, ele estava também se referindo ao Messias. Porque o Messias é filho de Deus, ele na verdade é o filho unigênito. Então, ao mesmo tempo que Oséias estava dizendo que Deus chamou Israel do Egito, a mesma coisa estava sendo aplicada ao Messias, que é o Filho de Deus, e que Deus o chamaria do Egito. Então ele está dizendo, isso é prova de que a Bíblia é verdade, que o que está se cumprindo na vida de Jesus é bíblico, né? Foi predito pelos profetas. Então, se hoje para a gente isso parece estranho, né? E não é a única situação, existem outras, mas tenha em mente que isso aqui era uma técnica judaica, não é uma inovação de Mateus, não é uma coisa específica do Novo Testamento. A maioria dos escritos judaicos de interpretação bíblica usam esse tipo de regra hermenêutica, tá? Então, prosseguindo, Herodes ficou chateado, né? Percebeu que os magos não cumpriram o acordo, eles não voltaram. Então acontece isso aí que a gente já comentou, né? Ele mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Já comentei aqui que Herodes era paranoico, né? A história conta que Herodes tinha muitos problemas psicológicos, ele achava que todo mundo queria tomar o poder dele, ele era literalmente paranoico. Ele mandou matar irmão, mandou matar família, por causa disso, por achar que estavam perseguindo ele e tudo mais. Então, não é de se estranhar, né, que Herodes cometesse tal atrocidade, porque isso aqui, mais do que qualquer outra coisa, era uma tremenda ameaça ao seu reinado, né, à sua posição. Se de fato o Messias tinha nascido, então era melhor que ele matasse o Messias, porque senão o Messias vinha tomar o poder dele. E a gente não tem indicações históricas de que isso tenha acontecido, né? Isso é uma coisa, inclusive, que os historiadores falam. Assim, essa história aí de Herodes matar os meninos, isso aí é um artifício, né, que Mateus colocou aí no livro dele. Resumindo, é mentira, né? Isso aqui nunca aconteceu, foi uma história inventada. Mas veja só, nem tudo o que foi feito pelos reis do passado foi documentado. Nem tudo que todo mundo fez foi documentado. Tenha em mente que história, do ponto de vista moderno, passou a existir alguns séculos atrás, né? No tempo de Jesus, a história até existia, né? Existiam historiadores como o próprio Flávio Josefo, Eusébio de Cesareia e outros. Mas eles escreviam a história de forma muito diferente, não tinham um critério, vamos dizer, científico que existe hoje, né? E também existe um outro detalhe aí, é que muitas das histórias, muitos dos historiadores, eles tinham algum tipo de viés, eles não tinham isenção, é muito raro você encontrar um registro histórico antigo que seja isento. Então o próprio Flávio Josefo, quando a gente lê Flávio Josefo, a gente tem que saber o seguinte: primeiro, Flávio Josefo era judeu, Flávio Josefo era saduceu, Flávio Josefo era amigo dos romanos, então as coisas que ele vai falando a respeito dos saduceus, a respeito dos fariseus, a respeito dos judeus, a respeito dos romanos, você tem que ter em mente de que ele tem vamos dizer, esse rabo preso, né, em algum lugar aí. A mesma coisa acontece com Eusébio. A história de Eusébio de Cesareia é maravilhosa para a gente conhecer a tradição antiga da igreja, mas Flávio Josefo já estava na pegada ali do imperador, né? Ele já era amigo de Constantino, na verdade ele fez a história encomendada pelo imperador, então ele também tinha um rabo preso, né? Então todo mundo era assim. E quando a gente vai para as histórias dos reis, para o que foi documentado, né, do que os reis fizeram, o que os governantes fizeram, eles vão falar de coisas boas, né? Eles vão falar de conquistas, eles vão falar de feitos, eles não vão falar de problemas. Então, se a gente sabe hoje que Herodes era paranoico, você pode ter certeza que não foi um historiador do palácio, né, oficial do rei que escreveu isso. Alguém de fora, que já não gostava muito de Herodes, foi lá e escreveu, Herodes era paranoico, né? Então, a gente não tem, de fato, essa informação historicamente, a gente não tem que Herodes tenha mandado matar essas crianças, né? Mas, se você pensar que isso foi feito por um rei paranoico, por um cara problemático que, inclusive, tinha problema com os judeus, e que foi feito, como é que a gente fala? Foi feito
ali na bucha, ali na hora, né? Ele não foi uma coisa planejada, foi feita rapidamente. Creio eu que de uma forma muito secreta, um grupo de soldados sabia o que estava fazendo, né? Não foi uma coisa alardeada. E foi num cantinho ali. Belém não era uma cidade grande, mas também não era uma cidade tão pequena. Então, a quantidade de crianças que morreu ali, Herodes deve ter silenciado as pessoas. Então, assim, existem muitas variáveis aí que podem dar segurança a gente de que isso nunca seria documentado se não fosse pela Bíblia, né? Então, assim, partindo do ponto de que nós, pelo menos nós, eu acredito na Bíblia, eu acredito que a Bíblia é verdadeira, eu não acredito que Mateus mentiu, ele falou um fato histórico, então eu acho que isso de fato aconteceu, existem todas as evidências circunstanciais que isso poderia ter acontecido, né? Agora, a gente realmente não tem uma prova histórica para comprovar isso, mas isso ainda depende, né? Muita coisa ainda precisa ser revelada sobre o passado que não foi. Então, de repente, algum dia a gente até descobre isso aí. E aí, o texto diz que ele fez isso aí. Novamente, o Mateus pega um texto do Antigo Testamento para meio que dizer, olha, isso também já estava previsto quando Jeremias, nessa passagem aqui que ele cita, Jeremias 31:15, quando Jeremias fala, ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação, é Raquel que chora por seus filhos e se recusa a ser consolada porque já não existem. Lá no momento que ele falou isso, o contexto era a invasão da Babilônia, mas Mateus está dizendo, isso aqui também tinha um propósito de falar sobre o futuro, quando então aquela região, e quando ele fala aqui de Ramá, ele está falando justamente daquela região da Judéia ali, né, onde filhos estavam sendo tirados de suas mães. Então ele diz que isso aqui é uma prova de que isso já tinha sido profetizado, né, anteriormente. Bom, então aconteceu isso. Herodes deve ter morrido achando que tinha resolvido o problema, porque ele não teve como provar, né? Ele não tinha como provar do tipo, quando matarem os meninos, traz todos aí que eu vou ver se matou mesmo. Ele não tinha como saber isso. Então ele matou, Jesus, junto com sua família, fugiu para o Egito, e nos próximos 2 anos, né, mais ou menos, antes da morte de Herodes, Herodes continuou sendo paranoico, mas não ouviu mais falar nada sobre Messias nem nada, né? Jesus ficou ali, principalmente porque Jesus e a família ficaram no Egito. Então, eles não tiveram nenhum tipo de evidência, né? Ninguém ficou sabendo de nada, então Herodes ficou na dele. Aí o texto diz, depois que Herodes morreu, ou seja, depois de passado todo esse período, né, entre essa situação e quando Herodes morre, aí novamente um anjo do Senhor aparece a José no Egito e diz, levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Então, Herodes estando morto, então agora era seguro, né, que eles voltassem. Aí o texto diz assim, ele foi, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel, ele voltou. A ideia deles, lembre-se que eu falei na aula passada, né, quando os magos vão visitar Jesus já tinha nascido, já tinha 1 ano e pouco, né, inclusive estava vendo um desenho até bonitinho ontem, né, a estrela de Belém, meus filhos estavam assistindo, eu estava até comentando isso, isso aí biblicamente não está certo não, porque os anjos os magos quando foram visitar Jesus já tinha nascido, Jesus já era um menininho maiorzinho e já estava morando numa casa, ele não estava numa estrebaria, né? A gente comentou sobre isso na aula passada. Então aqui, ou melhor, lá a gente comentou que eles parece que a intenção deles era se fixar em Belém, né? Ficar ali, morando ali. E aqui a gente tem uma prova a mais disso, porque ele fala assim, ele se levantou, tomou o menino e voltou para a terra de Israel. Mas, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai, teve medo de ir para lá. Então, olha só, parece que eles queriam voltar para Belém, né? Eles iam voltar para morar em Belém. Mas quando Herodes morre, o que acontece? Herodes era um rei colocado, fantoche, né, como chama, né? Um rei fantoche de Roma. E quando Herodes morre, aquele reino sólido que ele tinha se esfacela um pouco. Ele já estava com uns problemas, na verdade. Então, quando ele morre, o imperador decide que vai dividir o Israel em tetrarquias, né? Chama de tetrarquias porque são 4. Na verdade, eu estou falando de Israel aqui, mas é um pouco maior a área, porque quando Herodes morre, se divide, né, o reino entre 4 filhos dele, e aí chamou-se de tetrarquia porque um ficou com um lugar, outro ficou com outro, outro ficou com outro, ficou com outro. Foram 4. E um dos filhos, ficou com a região da Judéia. E aí quando
José ouve sobre isso, né? Arquelau também tinha aí um histórico de alguns problemas, então ele fala, olha, quer saber, eu não vou me arriscar. Arquelau está reinando no lugar de Herodes, eu não vou para a Judéia. Maria, vamos voltar para Nazaré, eu acho que é o mais seguro. Então aí eles voltam. E é interessante que o texto diz assim, que ele teve medo. Primeiro, a primeira reação dele ele teve medo de ir para Judá, para Belém. Ele ficou com medo e não sabia o que fazer. Aí, novamente, Deus revela a ele em sonho o que ele tem que fazer. Né? Então, a gente percebe que não foi apenas da cabeça dele. Deus deu uma ordem, Deus deu uma direção. Então, fala lá, olha, volta para Nazaré. Não fica em Belém, volta para Nazaré. E aí eles voltam para Nazaré, lembrando que eles haviam vindo de Nazaré, né? Eles moravam em Nazaré, mas que aqui parece que eles iam ficar em Belém, né? Então agora aqui o texto diz a gente que eles voltam para Nazaré, e aí o texto também vai dizer o seguinte, novamente, Mateus trazendo uma prova do Antigo Testamento. Ele diz assim, olha, essa situação deles não ficarem lá em Belém, porque se ele ficasse em Belém, talvez o nome de Jesus fosse Jesus de Belém, né? Talvez ele fosse chamado Jesus Belemita. Talvez até, uma vez que Jesus estava vindo de Belém e era o Messias, né? Estava sendo considerado como sendo o Messias, então talvez aí o pessoal até chamasse Jesus filho de Davi, ó, né? E aí a gente percebe, irmão, uma coisa muito profunda que está acontecendo aqui, que eu não vou falar sobre isso agora tudo, mas existe um propósito divino de ocultar a identidade messiânica de Jesus até o tempo certo. Alguns, até judeus, fazem uma relação do Messias com José. Inclusive existe até o Messias, eles chamam de Messias filho de José. E ele diz o seguinte, do mesmo jeito que José, ele foi vendido para o Egito, ele ficou lá e depois ele ficou oculto dos seus irmãos, os irmãos não reconheceram ele, até o momento certo onde ele se revelou, ele se tornou Salvador, né, e ele salvou o povo. Então faz uma relação de que Jesus, existe um paralelo entre José e Jesus também houve um tempo em que ele ocultou a sua messianidade, né, para que não ficasse evidente e claro aos judeus isso. Mas a gente vai falar sobre isso mais para frente, quando a gente tratar mais da vida de Jesus e de algumas coisas que vão acontecer. Mas o caso Deus ordenou que eles fossem para Nazaré, e aí vem Mateus e diz assim, isso cumpriu uma profecia. Que profecia? Que foi dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Então, ele fala que lá no passado os profetas disseram que Jesus seria chamado de Nazareno, e o que de fato aconteceu, porque o nome de Jesus era Jesus de Nazaré, ou Jesus o Nazareno, né? A gente conta até mais assim, Jesus o Nazareno. Foi como ele ficou conhecido. E aí percebe como isso aí ocultou a messianidade de Jesus, porque o cara fala assim, de Nazaré, o próprio Natanael fala isso, né? Vem alguma coisa boa da Galileia, profeta surge, né? O outro fariseu vai dizer, profeta surge da Galileia? Não, esse cara não pode ser o Messias, ele tinha que vir de Belém, ele tinha que ser belemita, mas ele é nazareno. E aí a gente cai aqui na seguinte questão, aonde está no Antigo Testamento dizendo que o Messias seria chamado Nazareno? Eu tenho uma notícia estranha para lhe dar. A gente não tem em lugar nenhum das Escrituras um lugar onde diga que o Messias seria chamado de Nazareno. O que a gente tem, e aí onde entra aqui aquela questão que eu falei no início, do pensamento judaico, da hermenêutica judaica e da própria escrita, porque existe inclusive uma tradição que diz que Mateus escreveu primeiro o seu evangelho em hebraico e depois ele foi traduzido em grego, né, que é o que nós temos hoje. Quando Mateus usa essa expressão no hebraico, e eu vou usar as expressões aqui para ficar um pouco mais claro para você, o texto diz assim, tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver na cidade de Netzar. Netzar é o nome de Nazaré em hebraico, Netzar. Então as pessoas que são nascidas em Nazaré são chamadas de Netzari, ok? Então quando ele diz assim, cumpriu-se o que foi dito pelos profetas, ele será chamado Netzari. Então ele está pegando essa expressão em hebraico Netzari para dizer, isso foi dito lá no Antigo Testamento. Onde é que a gente acha isso?
Existe mais de uma passagem, mas eu vou pegar só uma aqui, né, para a gente não gastar muito tempo nisso aqui, mas saiba que essa expressão ela se repete em outras passagens. Isaías 11:1 chama o Messias de renovo. Ele fala, brotará um renovo, né, de Jessé. E aí, essa expressão renovo em hebraico se fala natseri. Inclusive, existem alguns historiadores que dizem que o nome da cidade de Nazaré ela é originária dessa palavra, né? Que Nazaré tem um nome de renovo mesmo, ela é chamada de renovo. Então, a palavra renovo em hebraico é natseri, ou nazeri, né? Dependendo da transliteração, a gente pode trocar esse TS por um Z, então, ou natseri ou nazeri, e isso na pronúncia, né? E nazareno é chamado de Nezari ou Netzari. Lembrando que o hebraico antigo, o hebraico antes do Novo Testamento, ele não tinha vogais, tá? As coisas se baseavam apenas na tradição da pronúncia. Então, aqui, por exemplo, essa palavra, tanto Netzari quanto Natseri, ela se escrevia apenas com 4 palavrinhas, né? A gente tinha aqui o equivalente à letra N, a gente tinha o equivalente ao TS aqui, ou Z, né? A gente teria um equivalente à letra R e o equivalente à letra I. Só 4 letras. A gente não tinha aqui nem o A ou o E, né, da primeira sílaba, e nem o A ou o E da outra sílaba, porque não tinha vogais no hebraico. As vogais do hebraico só foram surgir a partir do ano 200 depois de Cristo. Então, se você pega a palavra nazareno e a palavra renovo em hebraico, elas são exatamente iguais. Tirando as vogais, elas são exatamente iguais. Então, novamente, Mateus está usando uma hermenêutica judaica. Porque se para a gente hoje, que é muito mais criterioso, né? Até para quem não é cientista, mas a gente já se acostumou com ver as coisas com um certo critério científico, vamos dizer assim. Então a gente olha para a coisa e fala assim, isso aqui não bate não, velho. Tem uma letra A, um tem uma letra A, outro letra E, não é a mesma coisa, né? Mas do ponto de vista da interpretação bíblica, a palavra renovo tem a ver com a palavra nazareno. E Mateus está usando, né, essa regra hermenêutica judaica para provar que Jesus seria chamado nazareno. E assim, por mais que a gente possa achar estranho, talvez alguns não concordarem, né, com isso, mas o fato é que lá em Isaías, todas as passagens messiânicas de Isaías estão se referindo a Jesus, né? Isaías 53 é a mais clássica de todas. Então, por mais que possa parecer estranho para a gente isso aqui, ou a gente até achar, será que é isso mesmo? Mas quando você pega o que Isaías está falando do Messias, quando você pega a vida de Jesus e você bota junto, você não tem outra alternativa a não ser perceber, cara, ele está falando de Jesus, né? Ainda mais se você crê. Se você não crê, pode ser que você ainda ache dúvidas, né? Talvez você ache coisas que você precisaria de mais provas, mas deixa eu até te dizer uma coisa. Só para você ter noção de como Isaías 53 é forte, os judeus quase não leem Isaías 53. E uma grande parcela dos judeus que lê Isaías 53 surge nele a dúvida. E eu conheço vários testemunhos de judeus que eles começaram a se interessar por Jesus porque eles leram Isaías 53 e aquilo chamou a atenção deles e disse, por que uma coisa tão parecida com Jesus está aqui em Isaías? Ou então, por que ninguém nunca falou disso comigo? Né? Existem relatos de judeus que foram aos seus rabinos e falaram, vem cá, o que é isso aqui de Isaías 53? Por que ninguém nunca me ensinou sobre isso? Aí o rabino fala assim, não leia isso, deixa quieto. Isso aí é mistério de Deus, isso aí está falando de Israel, é só o que você precisa saber. E aí a pessoa, poxa, mas eu quero saber mais, né? E, enfim, aí acabou descobrindo Jesus. Então, quando a gente vê que as profecias de Isaías, as profecias messiânicas, elas bateram com Jesus, então não tem por que a gente ficar duvidando, né, do que Mateus está falando aqui, porque encaixa também, né? Então, aqui Jesus está sendo chamado de renovo. Em hebraico, Jesus está sendo chamado de renovo. Jesus o renovo, né? Ou Jesus o Nazareno, a depender da época. E aí eu finalizo o texto dizendo que o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então Jesus cresceu como uma criança normal, né?
pelo menos no ponto de vista humano, no ponto de vista espiritual e talvez mental, né? Jesus fosse sim diferente, porque lembre-se, Jesus nasceu sem pecado, Jesus nasceu de uma forma sobrenatural, então Jesus não era comum, né? Jesus não era comum, Jesus era um ser divino de fato. Só que do ponto de vista humano, Jesus viveu a vida normal, ele foi crescendo normalmente. E a gente vai ver na próxima aula aquela situação de Jesus com 12 anos de idade, né? Quando ele vai para o templo. E a gente vai analisar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa possibilidade de Jesus ter sido um pouco mais do que meramente uma criança, né? Bom, então eu te agradeço por mais essa aula, você está presente. Espero você na próxima. Lembre-se de se inscrever no canal, curtir se você gostou desse estudo, porque aí o alcance desse vídeo é maior, né, para outras pessoas poderem descobrir ele. E lembre-se que aqui na descrição também do vídeo existe um link para você baixar um texto com os evangelhos integrais, né, os 4 evangelhos reunidos em um só, que é justamente esse texto que eu estou lendo aqui com você em cada aula, ok? Então, Deus te abençoe, que a paz esteja contigo e até a próxima.